E, bom, como eu disse a segunda vez, eu estou muito feliz por estar aqui. É um prazer enorme, porque foi aqui que eu cresci. Eu tocava aqui até há pouco tempo, há papo de 3 anos, 4 anos atrás eu estava aqui tocando, eu fazia esses cultos acontecerem, com o Lucas Batista, que também está aí, eu já nem sei mais onde ele está sentado, mas tocava guitarra, muito bom ter você com a gente. E eu ainda vou esperar meu prêmio, porque eu acho que eu acertei os dançarinos aqui, só avisando. Então, gente, essa peça foi muito maneira, foi muito maneira. Ela veio num momento, para mim, eu recebi essa peça antes, obviamente, porque estava na produção do evento. Pode botar aqui, cara. Vai sim, valeu. E quando eu recebi essa peça, eu já estava mais ou menos escolhendo o que eu iria falar. Mais ou menos, não tinha decidido ainda. A Fernanda me chamou para falar no culto de adolescentes, jovens, e eu falei, com certeza eu não vou falar nada de escolhas. Não vou falar nada, porque quando eu tinha 17, faz 3 anos, 2 anos, quando eu tinha 17, 16 anos no ensino médio, eu acordava escutando o que era para eu fazer. Estudar, ir para a escola, ir não sei fazer o quê. E eu ia dormir escutando, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Então, eu falei assim, cara, não vou falar nada de escolha, não vou falar nada de decisão. Esses adolescentes aí têm Enem amanhã e a galera deve... Amanhã? É amanhã, né? A galera deve estar, tipo, caraca, o que eu vou fazer de faculdade? Tem gente que vai estar às portas do Enem, nem sabe o que vai fazer, como eu fiz isso no meu 3º ano. E até no cursinho, eu fiz o cursinho depois e passei para a faculdade, não fiz a faculdade que eu passei. Então, eu botei muito na minha mente que eu não ia falar de escolhas. E eu recebi esse teatrinho aqui que fala exatamente sobre escolhas. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia aí em Gálatas 5, por favor. Gálatas 5. Só para introduzir e esclarecer um pouco mais essa peça, que é muito legal, foi muito legal. Parabéns aí, Douglas e Érica, ficou muito, muito bom, muito bom. Que a gente viu uma clara batalha aqui no palco entre a carne, que era representada pela Érica, e o espírito, que era Jesus, basicamente, representado pelo Douglas. E em Gálatas 5,17, vou ler aqui só um versículozinho. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. É só isso mesmo. Só queria introduzir, mostrando que isso acontece na nossa vida todos os dias. E isso já é um passo muito legal, porque tem gente que não tem nem o Douglas para falar assim, você está dando mole, é para eu estar sentado aqui, e não você. Tem muitas pessoas que nem se questionam, que nem sequer acham que estão erradas, elas acham que estão certas desde o início. Isso é pior ainda, é outro patamar de problema. Mas hoje vamos lidar aqui com a situação que foi retratada. E eu queria começar falando sobre idolatria. Não sei quantos de vocês aqui já leram, já estudaram, já pesquisaram um pouco mais sobre idolatria. Eu, quando escuto falar de idolatria, essas coisas assim, eu só consigo pensar em uma estátua grandona, um bezerro de ouro e umas pessoas ajoelhando, fazendo... sei lá. E é muito difícil para mim, às vezes, achar que eu estou idolatrando alguma coisa do meu dia a dia. O meu celular, um amigo, uma oportunidade, sei lá, uma viagem.
E isso é interessante, porque eu passei por questões na minha vida que eu percebi que eu estava idolatrando umas coisas que não era para idolatrar. E isso é um problema para mim. Quem perde com isso sou eu, simplesmente eu. E veio a história de Abraão na minha mente, com idolatria. Eu vou dar um exemplo da minha vida. A gente estava aqui, quando eu falei que eu tocava, quando eu falei que eu montava esses cultos aqui de adolescentes, eu vinha na igreja todo dia, cara. Segunda, terça, quarta, quinta. Terça era ensaio de Celebrare, aí eu vinha, encontrava com os adolescentes e ficava jogando bola lá em cima. Quarta era embaixador do rei, aí eu vinha, ficava com os adolescentes jogando bola lá em cima. Quinta era quintatinha, eu vinha, ficava com os adolescentes jogando bola lá em cima. E sexta, sábado, ensaio, domingo é culto. De domingo a domingo eu estava aqui, domingo a domingo. E chegou um certo tempo que a gente fez uma certa idade, algum desses adolescentes saíram, se mudaram, foram para outra cidade. E eu me vi sozinho mesmo. Galera que tocava violão, galera que tocava baixo, guitarra, teclado, todo mundo saiu e eu fiquei sozinho. E aí foi um momento muito difícil. Eu estava entrando no ensino médio e eu percebi que o motivo de eu estar fazendo isso aqui não era o motivo certo. O motivo não era o motivo certo. Isso foi um problema para mim. Porque o cara que vinha na igreja de domingo a domingo quis parar de vir na igreja. Eu não queria mais vir na igreja. Primeiro que terça-feira não tinha mais ninguém para jogar bola. Embaixador, quarta-feira, acabou. O líder, acho que saiu, nem lembro da situação. A quinta tinha acabado, a sexta tinha acabado. Sábado não tinha mais o ensaio dos adolescentes. E o domingo era culto e depois do culto não tinha nenhum adolescente para eu conversar. E aí eu, caraca. Eu olhava para o lado, era meu pai conversando com o tio Júlio. Olhava para o lado, era minha mãe conversando com a tia Edna. E eu não tinha com quem entrosar, com quem conversar. E eu sempre fui um cara muito comunicativo. Sempre falei muito, sempre gostei de falar, brincar, zoar, pô, me amarro muito. Então aconteceu que isso, na hora eu nem percebi. Mas hoje, olhando para trás, eu consigo perceber que o motivo das coisas que eu fazia lá no passado estava totalmente errado. Era maneiro. Meu pai me elogiava que eu tocava bateria aqui. Algumas pessoas da igreja, a tia Edna falava, pô, cara, que legal você tocando bateria. Lucas, pô, cara, que legal você tocando guitarra. E, pô, realmente, o motivo é questionável. Mas o ato é maneiro, pô. É muito legal vocês estarem fazendo isso aqui. Vocês estando aí no som, vocês estando aí na câmera, vocês estando aqui, até aqui escutando. Mas se o motivo estiver errado, está tudo errado, entendeu? Eu percebi que eu estava idolatrando não o motivo certo. Não estava aqui pelo motivo certo, eu estava aqui por outra coisa. E a história de Abraão foi uma coisa que eu particularmente me questionei bastante ao escutar. Teve até aquela pergunta ali do filho de Abraão, era Isaac, para quem não sabe, tá, gente? Abraão, ele recebeu uma promessa de que a partir dele viria uma grande nação. Eu até queria ler a história de Abraão, mas são, 12 capítulos e vai ficar muito cansativo se eu ler 12 capítulos. Acho que vai do capítulo 12 até o capítulo 22, 24, não sei, de Gênesis. Mas eu vou resumir a história aqui, acredito que todos saibam, mas eu só vou refrescar a mente de vocês para fazer sentido. Mas Abraão recebeu uma promessa, que a partir dele viria uma grande nação. A esposa dele era estéril, ou seja, ela não podia ter filho. E, além disso, eles dois já eram velhos. Ou seja, a dificuldade era impossível ter filho. E aí, depois, já na velhice, ele tinha 100 anos, a mulher dele, Sara, já tinha 90.
Enfim, teve um milagre, eles tiveram um filho. Não quero botar ênfase nesse milagre. Andou mais um pouco, o filho dele cresceu, o nome do filho dele era Isaac. E Deus pediu o filho dele em sacrifício. E aí começa a bagunçar minha mente. Porque não faz sentido, na minha mente, o cara recebeu uma promessa de que receberia uma grande nação a partir dele. E Isaac era a chave dessa promessa. Não faz sentido na minha mente matar, oferecer em sacrifício a chave, o X da equação dessa promessa. Então, é muito interessante porque isso não foi negado por Abraão, por alguma razão. Porque não foi uma morte, né? Não foi um assassinato qualquer. Foi um sacrifício a Deus. Aquilo era uma oferta a Deus. E isso é interessante, porque Abraão estava dando o filho impossível que Deus deu para ele. Abraão estava ofertando de volta para Deus. Não faz sentido para mim, porque teria uma grande nação. E não faz sentido para mim que eu estou falando, é que eu fiquei meio... Caraca, que loucura isso, né? E com isso, Abraão foi andando, subindo o monte. Foi subindo o monte. Estava ele, o filho e mais 2 ajudantes. Subindo o monte, subindo o monte. Quando ele viu o alto assim, do monte, ele falou, é lá que eu vou fazer o holocausto. Me espera aqui, vocês 2 ajudantes. Vamos lá, filho. Nós voltaremos. É interessante que ele fala isso. Nós voltaremos. Ele estava indo matar o filho. Como é que ele fala que nós voltaremos? Parece que ele não sabe o que ia acontecer. Mas ele sabia que alguma coisa ia acontecer. E que o filho dele ia voltar com ele. E o filho dele chegou lá em cima. Na verdade, andando ainda, o filho dele perguntou, pai, mas a gente está levando as coisas, mas qual vai ser o animal que a gente vai sacrificar? E ele fala, fica tranquilo, lá em cima a gente vê o que acontece, Deus vai providenciar um. Mas ele já sabia que era o filho dele, né? E aí, o texto conta pra gente que ele faz lá não sei como é que fala, mas ele faz lá um negócio assim de madeira, bota o filho dele amarrado, e ele ia matar o filho dele, oferecer em sacrifício. Na hora que ele levantou o braço, uma voz do céu veio e falou, para. E ele parou. E aí a pergunta que eu me fiz pô, mas para que tudo isso? Para que esse teatro? Vamos dizer assim. Porque Deus já sabia do que Abraão era capaz de fazer. Deus já sabe de tudo. Então, isso não foi para Deus ficar sabendo de alguma coisa. Bom, se ali só estava Abraão, Deus, e Isaac, Deus já sabia de tudo. Então, pô, não foi por causa de Deus todo esse teatro. Isaac estava ali. Ele nem estava sabendo direito o que estava acontecendo. Então, acho que para ele também não foi nada. E aí eu fiquei pensando, caraca, o que isso significa para Abraão? Para Abraão. E aí eu voltei de novo na história e pensei em tudo que ele tinha caminhado até aqui, em tudo que ele tinha percorrido, em tudo que ele tinha feito, toda a promessa que tinha sido feita a ele, e tentando entender o significado disso, de tudo isso que aconteceu. E aí eu tentei me pôr no lugar de Abraão sem um filho, porque eu não tenho filho, eu não tenho como saber direito. Mas eu fiquei pensando, pô, alguma coisa que eu gosto muito, que eu queria muito, é que quando eu achei que eu não ia conseguir, eu consegui. Beleza, pensei em alguma coisa aqui aleatória. E aí, caraca, depois que eu conseguir essa coisa, eu vou ter que oferecer em sacrifício para Deus. Sei lá, botar aqui no gasofilácio.
E eu fiquei pensando, pô, mas eu nem usei essa coisa direito porque eu queria. Nem consegui fazer o que eu queria, eu só recebi, já vou ter que dar. E aí é interessante porque me veio a pergunta: Abraão se sacrificou e obedeceu por causa de Isaac? Ou ele se sacrificou, ele passou por todas as batalhas, ele saiu de onde ele estava, ele confiou, ele passou por tudo que ele passou por causa de Deus? O pedido que eu fiz lá daquele negócio que eu queria, era porque eu pedi para Deus aquilo, pedi muito para Deus, eu pedi para meu pai, eu pedi para minha mãe, eu pedi para todo mundo e, cara, eu lutei, eu tentei juntar dinheiro e tal, mas tipo assim, o sentido, a razão, o motivo estava em conseguir o filho, no caso aqui Abraão, estava em conseguir o objeto que eu queria, ou tipo assim, ele estava obedecendo a Deus, ele estava se sacrificando por causa de Deus, e em resposta disso ele seria beneficiado, vamos dizer assim. E isso para mim começou a machucar muito, começou a machucar muito, porque eu comecei a me perguntar quem é Deus para mim e o que eu faço para Deus. Porque às vezes eu formo na minha mente coisas que Deus não é. A gente escuta desde criança que Deus é todo bondoso, todo poderoso. E então a gente acredita que Ele tem que dar tudo que a gente quer. Só que não é assim. Não é assim mesmo. Deus, Ele dá tudo que a gente precisa. Deus dá tudo que a gente pode ter. E isso é muito interessante. Porque Ele sabe o que tem na nossa mão, o que pode ser na nossa mão. Deus sabia o que Isaac podia ser na mão de Abraão. E aí eu acho que todo esse ato foi justamente para Abraão entender quem era Isaac na frente de Deus. Tipo assim, Isaac poderia estar tomando um lugar perigoso no coração de Abraão, porque Isaac era o meio dele conseguir aquilo que ele queria, uma grande nação. Então, Isaac, pô, é meu filho, pensando como se fosse Abraão, né? Isaac é meu filho, cara, eu amo muito ele, deve ser uma coisa muito maneira, deve ser muito maneiro ter um filho. Isaac devia estar botando aquilo, talvez, não sei, estou pensando na minha mente, no lugar errado. Como se Isaac agora fosse a prioridade de Abraão, fosse o sentido da vida de Abraão, fosse a razão de viver de Abraão. E aí Deus mostra para ele que, peraí, não é assim, eu sou a sua razão de viver, eu sou o sentido da sua vida. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é quem Deus é para você e onde que Ele está na sua vida. Porque a gente passa por muita coisa, a gente passa por muitas situações em todo momento da nossa vida e às vezes a gente não consegue entender. Não consegue entender direito aonde que Deus está. Mesmo estando aqui, mesmo estando aí. Às vezes a gente não consegue entender, a gente não consegue encaixar. Eu vou pedir para vocês abaixarem a cabeça agora. Não estou acabando, só vou fazer uma oração. Senhor, muito obrigado por estar aqui, obrigado porque esse culto está muito bom, obrigado por esse frio e porque temos um casaco. Senhor, te peço que o Senhor fale no nosso coração, fale no coração de cada um nesse momento. Que o Senhor tire qualquer distração que possa atrapalhar, que possa tirar o foco de alguém aqui. E, por favor, Senhor, nos faça mudar nessa noite. Mude nosso coração, mude nossa vida, mude nossa forma de enxergar. Amém. Bom, eu queria que vocês
agora abrissem em João 1, por favor. Saltar lá para João 1. João 1. Conseguiram acessar? Fala um sim aí, quem já conseguiu. Sim ou não? Show. Peraí que essa Bíblia aqui é nova e as páginas estão um pouco colando ainda. João 1. Bom, esse texto aqui, ele é muito conhecido. Com certeza todos vocês já escutaram ele. E ele tem um significado muito mais poderoso quando a gente entende quando ele foi escrito, por que ele foi escrito e como ele foi escrito. A Bíblia é um livro que ela falou no coração na época de quem escreveu. Ela fala no nosso coração até hoje e ela vai falar no coração de muitas gerações. Ela fala o que aconteceu, ela fala o que acontece, ela fala o que vai acontecer. Então, com certeza, quando esse texto foi escrito, ele tinha alguma influência na época. E agora, puxando um pouco mais para a história e filosofia, isso aqui foi ali em meados de 50, 60 depois de Cristo. E para quem não sabe, essa época era... Foi mal. Essa época, os gregos, né, eles estavam muito poderosos, assim, como se fossem os Estados Unidos. Estavam, na verdade, em declínio desse poder, mas ainda tinha marca desse poder no mundo inteiro. O mundo não era tão globalizado como é hoje, WhatsApp, etc., obviamente, mas a influência tinha, todo mundo falava grego. E uma influência da Grécia também era dos filósofos. Todo mundo aqui já escutou falar de Platão, Sócrates, Aristóteles, etc. E esse texto aqui, ele tem um significado muito profundo quando a gente consegue entender algumas palavras e algumas expressões usadas por esses filósofos na época. Vou começar lendo aqui do versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Do princípio era o Verbo. O Verbo, não sei se vocês sabem, desculpa, mas a Bíblia, o Novo Testamento dela todo foi escrito em grego. E o Verbo aqui, ele tem um significado de logos. Não sei quem já escutou essa expressão. Logos é uma palavra em grego que significa verbo, palavra. E aí, quando os tradutores fizeram a tradução, eles botaram no princípio era o verbo. Mas logos, para quem estuda, já estudou, se interessa por filosofia, logos é uma explicação que os filósofos davam para o sentido da vida, para o sentido de tudo. Aí, alguns filósofos vão falar que era, sei lá, a água, sei lá, eu não pesquisei direito os que os filósofos falam, mas provavelmente vocês já devem ter escutado coisas tipo assim, arqué. O que era arqué? É o início de tudo. O que era o início de tudo? Aí Platão, não sei, mas tipo, Platão falava que era fogo. Não sei se é, tá, gente? Aí outro filósofo lá falava que era ar, aí outro lá falava que era água. Enfim, cada um tinha a sua ideia diferente. Arqué, logos, tinham várias dessas palavras que eles tentavam definir. E logos
significa razão de todas as coisas. Cada filósofo defendia a razão de todas as coisas. Quando João escreveu isso aqui, é muito interessante porque ele botou que o verbo é Jesus. Jesus é o Logos. E o Logos é a explicação de todas as coisas. Então, é muito maneiro isso aqui. É muito maneiro. Porque se Jesus não for a explicação de todas as coisas, não dá bom. E não dá bom para você, não dá bom para mim. Se Jesus não for o centro da minha vida, quem se lasca com isso, quem se ferra com isso sou eu. Porque eu estava aqui tocando bateria. Eu tocava bateria aqui. E quando todo mundo saiu, eu estava fazendo um negócio maneiro. Só que a minha razão não era essa aqui. E aí, me machucou. Fiquei muito sozinho. Comecei a ir para a escola, comecei a sair com os meus amigos da escola, comecei a fazer besteira. Comecei a jogar bola, comecei a faltar aula, comecei a... Caraca! Porque a minha razão não era a correta. Mesmo eu fazendo uma coisa maneirinha. Aprovável pelos meus pais, aprovado pelos meus avós, pelos meus irmãos, tio, papagaio, periquito. Mas a razão não era certa, então uma hora eu me ferrei. E eu queria falar para vocês hoje à noite aqui que a razão da sua vida tem que ser Jesus. A única esperança da sua vida tem que ser Jesus. Senão, quem sai perdendo é você. Quem sai perdendo é você. Depois de eu ter me sentido muito sozinho aqui, eu entrei no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, e não sei aqui quem já chegou no ensino médio ou vai chegar, já passou. É um momento que tem muito mais aula, tem muito mais matéria, é muito mais difícil. E eu não queria saber de nada de estudo, não queria saber nada de nada. Mas graças a Deus, eu nunca parei de estar aqui, em momento algum. Mesmo não querendo, mesmo estando longe, mesmo sem amigos, mesmo... Eu estava aqui. Muitos amigos não estão mais aqui. Um dia eu vou conseguir pregar sem chorar. Mas é porque eu olho para vocês. Vocês têm que continuar aqui, cara. Todos vocês. Não esqueçam disso nunca. Uma hora, a amizade acaba. Uma hora, papai e mamãe não vão mais trazer vocês. Uma hora vai ser com as pernas de vocês.
E vocês podem até estar com muita dúvida do que vocês querem de faculdade, de estudo, de futuro, de trabalho. Eu também tenho muita dúvida com isso até hoje. Não sei o que vai ser direito da minha vida, mas eu estou me preparando para, a todo momento, Jesus ser o centro da minha vida. E eu queria que vocês fizessem isso também. É o melhor conselho que eu posso dar para vocês. Independente da faculdade, do estudo, da escola, do trabalho, no ônibus, no trem, no metrô, no avião. Independente de onde vocês estiverem, a razão de vocês tem que ser essa. Senão quem vai perder ser vocês. É muito importante que a gente não se esqueça disso. Porque só Ele é a verdade. E a verdade nos libertará. Vamos orar. Oremos. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque hoje podemos estar aqui escutando uma música boa. A gente tem uma boa qualidade de som. A gente tem tudo que a gente precisa. E a gente tem para falar para você, para o Senhor hoje, que tudo isso que a gente tem não é nada. Se o Senhor não for a razão de tudo, se o Senhor não for a razão do nosso respirar, a razão do nosso tocar, a razão do nosso falar, a razão de tudo, então, eu te peço, Senhor, que a cada momento e a cada palhetada no violão, na guitarra, a cada toque no hi-hat, a cada acorde no teclado, a cada nota entoada pelas nossas bocas, que a gente sempre se lembre da verdadeira razão, que é Tu, que és Tu. A gente não é nada, a gente não tem nada se não for a Tua presença aqui conosco, Senhor. O Senhor é único, o Senhor é verdadeiro e o Senhor é suficiente. Essa é a palavra. O Senhor é suficiente e o Teu amor nos basta. A Tua verdade nos basta. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor sempre, se eu não fazia isso antes, se alguém aqui não fazia isso antes, por favor, Senhor, pegue o banco da minha vida. Pegue a cadeira que eu tenho segurado, essa cadeira que eu tenho posto outras coisas, que eu tenho posto objetivos que são distantes de Ti, que não incluem o Senhor. Senhor, toma essa cadeira da minha mão, porque senão eu vou botar coisa errada. Eu vou cair, eu vou sentar, vou cair, eu vou botar alguma coisa e vai dar errado. Vai dar errado porque só Tu é a coisa certa. Senhor, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém.
Amém, Felipe. Muito obrigada pela palavra. Neste momento, a banda já está se posicionando aqui na frente. Nós louvaremos ao Senhor com a música O Grande Eu Sou, que fala bastante também aos nossos corações. Convido a congregação a se colocar de pé para louvar conosco.